Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa querida intérprete, para esse bate-papo, né? Revolução Francesa, período napoleônico, né? A reorganização política da Europa pós-governo de Napoleão Bonaparte, o retorno de Napoleão ao poder e o Congresso de Viena. Olha quantos assuntos interessantes para que a gente possa discutir, possa aprender um pouco mais, né? Convido vocês a gente olhar aqui o objetivo, né? Compreender o processo de reorganização da Europa pós-guerras napoleônicas, né? Como é sabido de vocês, Napoleão expandiu o seu império para além das fronteiras com a França, né? Ele invadiu outros países, dominou outros países, até que no ano de 1814 tenta invadir a Rússia. No ano de 1812 ele tenta invadir a Rússia. A Rússia, então, se utilizando da técnica de terra arrasada, impõe uma derrota a Napoleão Bonaparte. Há, portanto, uma reorganização das forças europeias anti-bonapartistas, derrotam Napoleão Bonaparte, invadem a França, invadem Paris e mandam Napoleão para o exílio, né? Recolocando no trono francês um rei chamado Luís XVIII. A partir daí, portanto, há uma necessidade de reorganizar o mapa geopolítico da Europa pós as guerras napoleônicas. E é isso que a gente vai discutir nesse nosso bate-papo, né? Mas aqui, pessoal, você lembra o que foi o bloqueio continental? Quais países Napoleão tentou conquistar, mas não conseguiu? Então, olha aqui, né? Foi uma ação, o bloqueio continental foi uma ação de Napoleão Bonaparte, uma vez que ele não conseguia vencer a Inglaterra, né? A Inglaterra que era aí, que tinha no período a maior e mais potente marinha, né? Venceu, inclusive, Napoleão Bonaparte na Batalha de Trafalgar em 1805. Napoleão, que tinha um excelente exército, decretou o bloqueio continental, proibindo o comércio, né, de toda e qualquer nação da Europa e suas colônias com a Inglaterra, na tentativa de sufocar a economia inglesa. Não obteve êxito porque vários países da Europa vão furar o bloqueio continental. Napoleão tentou vencer a Grã-Bretanha, a Inglaterra, em 1805 não conseguiu, devido a isso decreta o bloqueio continental, e em 1812 ele invade a Rússia, que havia furado o bloqueio continental, mas também fracassa na tentativa de conquistar a Rússia, que se utiliza de uma técnica conhecida como técnica de terra arrasada. Ao invés do exército ir para o fronte de batalha, ele recuava para o interior. Nós estamos falando de um país com 17 milhões de quilômetros quadrados, destruindo plantações, né, ou espaços que podiam ser utilizados como abrigo para o exército francês. Devido ao rigoroso inverno russo, dos 600 mil homens enviados para a campanha, aí menos de 100 mil voltam para a França, impondo aí uma grande derrota às tropas de Napoleão Bonaparte, né? Então aqui, após as guerras napoleônicas, os chefes de vários países, né, se reuniram em Viena para tomar decisões importantes, né? O que foi tratado nesse congresso, né? Aliás, gente, aonde fica Viena, né? Já olhou ali no mapa, né? Um pouco mais aí para o leste europeu, né? Viena é capital de qual país? Deixando aí para que vocês pesquisem essa informação. Olha aqui essa contextualização, né? Adiado por pandemia, Fórum Econômico Mundial deixa Davos em 2020, né? Então essa ideia, né, que a gente traz aqui, ó, todos os anos acontece em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, né, que reúne chefes das principais economias mundiais. Essa ideia de reunir chefes das principais economias, né, dos países geopoliticamente importantes, né, não é uma ideia do presente, né, pessoal? Vejam que lá em 1815 nós temos o Congresso de Viena, que reúne as principais lideranças, né, os principais países da Europa para a reorganização, o reequilíbrio europeu pós as guerras napoleônicas, né? Então aqui governo de 100 dias.
Você se lembra que com a derrota, né, sofrida pelo exército liderado pela Inglaterra, Prússia, pela Áustria, Napoleão é enviado para um exílio na ilha de Elba, né? No ano de 1815, Napoleão Bonaparte fugiu de Elba, chegou aí acompanhado de 800 homens, desembarcando na França, aonde foi recebido como herói, né? O impopular rei Luís XVIII, que havia retomado ao trono, né, com a derrota de Napoleão Bonaparte, fugiu do país e Napoleão assumiu o seu lugar, né? Esse período, né, de que Napoleão volta para a França e assume novamente o poder, ele fica conhecido como governo de 100 dias, período pelo qual Napoleão governou a França novamente, né? Foi um período de 100 dias porque Napoleão não teve tempo de reorganizar o seu exército, de recompor o seu exército, né? Os líderes ingleses lideraram aí uma grande coligação entre os países europeus que não queriam a possibilidade do retorno de Napoleão Bonaparte, né? E que ele se expandisse e conquistasse os seus territórios, né? Então formou-se uma grande, né, coligação desses países e derrotaram definitivamente as forças de Napoleão Bonaparte na famosa Batalha de Waterloo, né? Trago aqui a representação para vocês da famosa Batalha de Waterloo. Novamente, Napoleão foi preso, né? E agora vai ser enviado para a ilha de Santa Helena, né? Uma ilha ali mais ao sul da Itália, novamente para o exílio. E ele permanece na ilha até a sua morte, uma morte muito precoce, né? No ano de 1821, né? Pondo fim aí, então, ao período napoleônico, né, que existiu dentro da Europa, todo esse expansionismo, essa conquista que esse chefe, né, Napoleão Bonaparte, fez no território europeu como um todo. E aqui o Congresso de Viena, né? Essas nações vencedoras, como Inglaterra, Áustria, Prússia, né, que mais tarde aí vai liderar a unificação da Alemanha e Rússia, reuniram-se com a França monárquica em Viena, capital da Áustria. Perguntei para vocês onde fica Viena, né, capital da Áustria, para decidir os rumos da Europa após as guerras napoleônicas, né? Então, como nós vamos reorganizar o mapa geopolítico europeu, restabelecer as fronteiras, reconduzir as monarquias europeias, né, ao trono. Lembrando você, a monarquia portuguesa, por exemplo, transferiu-se para o Brasil devido às pressões napoleônicas, isso no ano de 1808. E aqui uma atividade, observe a imagem ao lado, então a gente tem aqui uma charge, né? O que se pode concluir sobre as decisões tratadas no Congresso de Viena. Vamos responder a atividade e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a atividade, né? Observe a imagem, essa imagem aqui, o que se pode concluir, né, sobre as decisões tratadas no Congresso de Viena, né? Então aqui a gente observa os protagonistas, né? Então aí representando a Inglaterra, representando a Prússia, a Rússia, a Áustria, né? Note que os imperadores da Áustria e da Rússia e o rei da Prússia dançam com desenvoltura, afinal de contas, né, eles derrotaram Napoleão Bonaparte, claro, vão ter aí importantes vantagens com esse Congresso de Viena. O rei da França, à esquerda, se vê obrigado a dançar no ritmo dos vencedores, né? A França napoleônica que foi derrotada no ano de 1815. Então, o princípio da legitimidade, né, pessoal, que vai nortear aí as decisões do Congresso de Viena. Então, assim, qual é esse princípio, né? Ele definia que quem eram as monarquias que estavam no poder e que foram destituídas por Napoleão Bonaparte. Essas monarquias, por legitimidade, elas deveriam voltar para os seus respectivos tronos, né? Por esse princípio, as dinastias reinantes, elas só eram consideradas legítimas se já ocupassem o trono antes da Revolução Francesa, antes de 1789. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Luís XVIII, né? Porque o rei da Revolução Francesa foi o Luís XVI, guilhotinado, né? Nós tivemos Luís XIV, Luís XV, então existia a família dos Bourbons antes da Revolução Francesa, devido ao princípio de legitimidade, então o trono francês foi ocupado pela dinastia dos Bourbons, né? Quem será que ocupava o trono português antes da Revolução Francesa? O trono português era ocupado por Dona Maria I, rainha da Inglaterra. Quem estava governando Portugal era Dom João VI, príncipe regente, filho de Dona Maria I. Né? Devido ao expansionismo francês, a família real se transferiu para o Brasil em 1808. Então, devido ao princípio da legitimidade, Dom João VI deveria retornar para Portugal. Dona Maria I faleceu no Brasil no ano de 1817, então deveria voltar para Portugal e assumir o trono português. Era esse o princípio de legitimidade. As monarquias só teriam direito ao trono se elas já ocupassem esse trono antes da Revolução Francesa, né? E a política do equilíbrio europeu, né, formulada aí pelo príncipe austríaco Metternich. Então, olha só, né, defendia o equilíbrio entre as grandes potências, defendendo, né, evitar a opressão de uma sobre a outra, né? Para isso, Metternich propôs compensar as grandes potências, né, pelos prejuízos sofridos por elas nas guerras napoleônicas. Essa era a proposta do príncipe austríaco. Então vejam, pessoal, o Congresso de Viena tinha a preocupação, né, de restaurar as monarquias anteriores ao processo revolucionário francês, redefinir as fronteiras europeias, cuidando aí com uma política do equilíbrio europeu, né? A Inglaterra já tinha um grande poder econômico, um grande poder militar, saiu-se vitoriosa desse processo contra Napoleão Bonaparte, então a ideia era limitar, em certa medida, o poder das grandes potências também, criando um equilíbrio na Europa. E aqui uma atividade, ó, como a França se organizou politicamente após o fim do período napoleônico. Vamos responder a atividade, a gente faz a correção juntos, hein?
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Como a França se organizou politicamente após o fim do período napoleônico. Então aqui, ó, a partir do princípio de legitimidade, que defendia o retorno das monarquias ao trono anteriores, as monarquias que estavam no trono antes da Revolução Francesa, diante disso, Luís XVIII assume o poder na França, né? Ele que era da dinastia dos Bourbons. Então aqui, gente, olha esse mapa da Europa pós o Congresso de Viena, né? Então aí, com o Congresso de Viena, os maiores beneficiados foram as grandes potências, que vai aí dividir territórios na Europa e na América. Então a gente tem aí esse mapa, né, da Europa pós Napoleão Bonaparte. É claro que esse mapa, né, ao longo do século XIX, principalmente no século XX, ele vai se reconfigurar, né? Veja que a gente não tem, por exemplo, o país aqui, a Alemanha, né? A gente tem só a Rússia, veja que a Prússia está aqui. Enfim, a gente tem uma reconfiguração, né? O Império Austríaco, bem grande, vai aí ser criado outros países, né, no Império Austríaco. Império Turco-Otomano, que vai se findar com a Primeira Guerra Mundial, enfim, nós vamos ter aí uma reconfiguração desse mapa ao longo do século XIX, ao longo do século XX, mas aqui a Europa pós período napoleônico, né? E as nações reunidas no Congresso de Viena, elas concordaram em impor sanções econômicas à França, que deveria então pagar, né, indenizações aos países, né, a Inglaterra, a Prússia, né, a Portugal, a Espanha, reorganizar o mapa geopolítico da Europa, né, restabelecendo as monarquias anteriores a Napoleão Bonaparte, como também restabelecer as fronteiras anteriores a Napoleão. Então, qual era o limite da França com a Espanha antes de Napoleão? Vamos restabelecer esse limite. Qual era o rei da Espanha antes de Napoleão, antes da Revolução Francesa? Vamos restabelecer essa dinastia. Vamos fazer que a França pague as indenizações pelo fato de ter aí invadido os países. Então aqui também, né? Uma tentativa foi a criação da Santa Aliança, né? A Santa Aliança, uma aliança entre algumas monarquias europeias e a Igreja Católica para evitar o processo de independência da América, né? Esse início do século XIX é marcado pela independência dos países latino-americanos, né? Entre eles o Brasil. Então houve uma tentativa da criação da Santa Aliança, essa aliança entre igreja e monarquias europeias, para aí frear a independência dos países latino-americanos, ideia esta que não foi aceita pela Inglaterra, a Inglaterra que estava interessada na independência desses países, né, para aumentar a sua influência, o seu comércio sobre a América. Beleza? Pessoal, olha aqui essa atividade, né? Vamos ler esse texto e vamos resolver essa atividade. O período que se seguiu ao Congresso de Viena é chamado de Restauração. Parecia que o antigo regime havia recuperado força e prestígio, junto com os reis e os nobres que voltaram a seus tronos e palácios. Pode-se dizer que com o Congresso de Viena a Europa voltou a ser como antes da Revolução? Faça essa reflexão, traga a resposta e a gente já corrige a nossa atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Chama aí a atenção para vocês esse texto que traz bastante informação, né? Por que o período que se segue ao Congresso de Viena é chamado de restauração? Porque restaura as fronteiras europeias anteriores a Napoleão e à Revolução Francesa, como também restaura as monarquias. Daí eu posso afirmar que após o Congresso de Viena, a Europa voltou a ser como era antes da Revolução? Não, né, pessoal? Embora as monarquias tenham sido restauradas em muitos países, a Europa não seria a mesma depois da Revolução Francesa. As guerras napoleônicas ajudaram aí a aprofundar, né, a expandir os ideais da Revolução Francesa, como, por exemplo, liberdade e igualdade contra os privilégios políticos e sociais. Então não é o fato da gente restaurar as monarquias que a gente vai restaurar todo o contexto político, econômico e social que havia na Europa. Beleza? Enquanto isso, no Brasil, Dom João VI havia, né, transferido a corte para cá no ano de 1808. Com o fim do período napoleônico, cresceu a pressão das elites portuguesas para o retorno de Dom João VI para Portugal. Se a ideia da vinda da família real para o Brasil foi devido às pressões napoleônicas, acabou-se o período napoleônico, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, houve o Congresso de Viena, restabeleceu as monarquias europeias nos seus tronos. Diante disso, houve, né, então, essa pressão para que Dom João VI, que estava aqui no Brasil, a família real, voltasse para Portugal. Essa volta vai acontecer no ano de 1821, né, o retorno de Dom João VI para Portugal, e no ano seguinte, você sabe, mas nós vamos estudar sobre isso em 1822, a independência do Brasil. Pessoal, aqui, ó, após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, retomando os nossos conteúdos, os representantes de vários países vencedores se reuniram no que a gente conhece como Congresso de Viena, né? Esse Congresso de Viena tem como finalidade restaurar, né, o mapa geopolítico europeu anterior às invasões napoleônicas, anterior à Revolução Francesa, como também, né, retornar as monarquias europeias anteriores à Revolução Francesa nos tronos, né? Então, embora muitas monarquias tenham sido restauradas, o absolutismo não vai durar por muito tempo, né? Os ideais de liberdade e igualdade da Revolução Francesa se expandiu aí pela Europa, beleza? Galera, obrigado pela companhia. Jéssica, obrigado, né, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.